Olá, meus amigos. O que é aquilo lá no céu? É um cometa de duas caudas? É uma estrela cadente? É uma chuva de meteoro? Não, são malditos foguetes de guerra vindo na direção da nossa onda. Meus caros amigos, vocês pediram e eu trouxe as coisas mais lindas e fofas do universo, os ratos gigantes mutantes que devoram tudo no seu caminho. Nós vamos falar, obviamente, da espécie superior, os Skaven, e hoje nós vamos trazer uma build muito engraçada que eu fiz. Hoje mesmo eu joguei 8 partidas com ela e até agora ela tá invicta nas partidas de ranked multiplayer, porque elas são muito massa. E também porque os nossos oponentes nas batalhas multiplayer geralmente são anencéfalos, mas às vezes tu pega um cara bom e dá umas partidas divertidas. Vamos ver como é que tá a jogada aqui e vamos ver como é que é a nossa build. Eu vou começar rodando um pouquinho devagar, porque tem várias batalhas pra gente ver. E lá vem os mísseis. No caso, o inimigo tá jogando de Império e o nosso inimigo fez a clássica linha reta. Ele tem um monte, mas um monte mesmo, de alabardeiros aqui, defendendo a linha. Na frente, eu não sei se alguém falou pra ele, mas normalmente tu bota o pessoal que atira atrás do alabardeiro. Ele botou na frente, então ele tem 3 unidades de handgunners. Esse pessoal aqui com espingardinha tá pronto para atirar em quem vem da frente. E eles estão rapidamente posicionados para fugir atrás de uma linha de lanças, aliás, alabardas. A alabarda tem um melhor ataque contra a armadura, então observe que um alabardeiro imperial, 20 de penetração de armadura, lembre-se desse número, e 8 de ataque básico, porque tem uma unidade no nosso exército especial que vai ser uma surpresa para nos ajudar mais tarde, piscadinha, mas o cara realmente veio com a linha, e quando acaba os alabardeiros, começa os lanceiros com escudo. De fora a fora, ele tem lanceiros com escudo protegendo uma linha imaginária, porque aqui atrás não tem absolutamente nada. E ele tem uma Reiksguarda, uma cavalaria absurdamente blindada, com 120 de armadura. Coisas que não penetram a armadura não vão conseguir causar quase que nada de dano contra eles, então precisa de algo que penetra essa defesa absurda do nosso inimigo. E ele tem lá atrás, como se não bastasse as 3 unidades de tiro na frente, ele tem 1, 2, 3 crossbowmen, no caso os besteiros, não, 4 besteiros na linha de trás. Eles têm um ataque que arca por cima do alvo, enquanto que os handgunners têm que atirar em linha reta. Por isso que ele botou eles aqui, porque eles precisam de uma linha reta contra o alvo, e esses aqui conseguem atirar por cima das unidades aliadas. E falando em atirar por cima, ele tem, porque é legal, uma bateria de foguete Hellstorm. Essa bateria de foguete é uma das coisas que atira mais rápido no jogo, mas até agora, devido a esse terreno não muito vantajoso, tu não consegue ver direito o inimigo aqui. E eles só conseguiram até agora 6 kills depois de ter gastado parte da sua munição em 2 tiros da bateria. Apenas 6 ratinhos nossos foram eliminados, mas vários ficaram feridos. Observe que o nosso HP reduziu, porque esse negócio tem dano em área, então ele elimina alguns, mas ele machuca vários. E a nossa onda de ratos é composta por poucas unidades, mas unidades muito felizes. Nós temos 4 rato ogro, 2 em cada flanco. Junto com eles, nós temos 4 Tríades Ashen. Os Tríades Ashen, eu não gostava deles, mas depois de ter utilizado eles hoje, cara, essa unidade realmente é melhor do que eu imaginava. Estava errado, admito quando estou errado. Eles têm 22 de penetração de armadura, mais do que o alabardeiro imperial, o mesmo ataque do alabardeiro imperial base, e 15 de bônus contra coisas grandes. E o melhor, quando eles encostam no inimigo, eles reduzem a armadura do que eles estão enfrentando em 50%, porque as armas deles são benzidas, são feitas com a lâmina em Warpstone, e isso destrói a armadura inimiga, porque Warpstone é basicamente magia, que é uma coisa
coisa que não é desse mundo, então o metal não consegue segurar. Nós temos junto com eles 4 Plague Monks, 2 em cada flanco, porque eles têm um bônus contra infantaria ótimo de 7, junto com 38 de ataque, porque eles têm frenesi, então a base deles é 28, mas quando eles estão com mais de 50% de HP, fica 38, e contra infantaria fica 45, uma coisa linda, um ataque absurdo, em uma unidade baratíssima. Enquanto isso também, na linha de frente, nós temos ratos do clã, dependendo do que eu estou enfrentando vai ter 3 ou 4. Essa onda de ratos é um escudo de carne, só isso. Eles conseguem causar um pouquinho de dano também, mas eles não são exatamente, nossa, que unidade importante. E no outro flanco, repete o flanco anterior, lá bem longe numa floresta, eu botei um triade do Ashen, porque eles podem ser colocados na fronte de batalha, junto com 2 rato-lobo com veneno. O rato-lobo com veneno enfraquece o inimigo, e eu não tinha muitas unidades que causam veneno, a não ser pelas algumas magias que eu poderia trazer com o Skroak. O nosso senhor, o líder, né, eu deixei ele por último porque ele provavelmente vai liderar por trás, porque ele é um Skaven, então ele não vai botar nada, tipo, o rabo dele no combate. Ele vai fazer magias e causar devastação, e se necessário, por ele ser benzido pelas pragas, ele é muito resistente, mais do que deveria. Esse desgraçado se recusa a cair. Ele tem 70 de liderança, 45 de defesa, o ataque dele é mágico e ele causa contaminação, o inimigo fica com medo, e principalmente ele pode invocar monges da praga, ratos do clã e causar uma magia de veneno que a gente já viu aqui no canal, chamada praga. Nós vamos trazer a palavra do rato de chifre do melhor jeito possível, com Warpstone e muita magia. Lá atrás, os meus ratos meio que fizeram um ataque kamikaze para silenciar a bateria de foguete dele, e pelo visto funcionou. A cavalaria estava posicionada muito longe para ajudar, ele devia estar com a cavalaria quase que no mesmo lugar que essa artilharia, e o nosso inimigo tem o Carl Franz. Por quê? Porque que ele trouxe o Carlos Francisco? Porque o Carlos Francisco é custo efetivo e um lutador sensacional, mas ele tá a pé, então ele não tem mobilidade. Vamos tacar play. Detalhe, observe um erro que o nosso inimigo fez. Ele não trouxe magia, e magia é amizade também, e devastação. Aqui eu comecei a invocar a praga, e a praga vai causar a destruição da linha de frente do nosso inimigo. Observe aqui como ela vai eliminando os inimigos um atrás do outro, por causa do nosso dano em área da praga. Uma divisão destruída, um alabardeiro com menos de metade do HP, e outras unidades ao redor afetada. Os nossos ratos foram dizimados, infelizmente, e a bateria dele quebrou. O nosso inimigo tá atirando aqui sem parar, e os ratos do clã são rápidos o suficiente para pegar eles antes deles recuar para a linha dos alabardeiros. O inimigo tá dando micro em várias posições. No flanco, já que eu também tinha uma linha extensa de infantaria, eu consegui atacar pelos flancos, pela frente, to the head, to the left, to the right. Então, muito bom aqui. Uma tática avançada de encircular o inimigo. No outro flanco, ele tentou fugir com os arqueiros para baixo, e ele foi pego pelas unidades que vinham daqui. Os rato ogro estão fazendo a festa, mas eu retirei eles de perto dos alabardeiros, que foram reposicionados para apoiar. Os tríades dos Ashen quebraram contra os alabardeiros, porque eles não são uma infantaria regular, eles são uma infantaria de suporte, eles têm menos números. Aqui o inimigo tá blobado de novo. Novamente eu usei a praga do Lord Skroak para dizimar essas unidades, estavam uma em cima da outra. Os arqueirinhos dele não vão ter chance contra o dano dessa magia. E mais 3 divisões aniquiladas pelo Lord Skroak. Enquanto isso, aqui na linha de frente, eu estou usando o Skroak para lutar, e eu fiz uma magia de dano em área, que todas as unidades ao redor do Skroak estão levando dano. Ele pode fazer essa magia aqui 3 na batalha, e ele pode causar dano direto ao senhor inimigo, que eu já fiz uma vez contra o Carlos, e ele perdeu o quê? Em torno de uns 1000 de HP, ele também lutou um pouco, então tem isso. E a Reiksguard,
A Reiksguard, infelizmente eu ainda não consegui nada para eliminar ela, mas como ele só tem uma cavalaria pesada, ele acabou tendo que enfrentar ela em posições desvantajosas. Aqui contra os Tríades do Zashen, ela tá lutando com 45 de armadura, a armadura dela foi cortada no meio, então aquela armadura enorme deles não serviu para nada. Eventualmente, a nossa onda de rato devorou a linha de frente dele, algumas unidades quebraram e logo outras quebraram atrás, e ele está totalmente circulado de ratos devorando a linha inteira. Essa aqui é a minha build Onda de Ratos ou Vermintide, como tu preferir chamar. Vamos ver como ela sucedeu. Quais unidades que levaram o seu valor e quais que não levaram. Nós perdemos apenas 1/3 do nosso exército, então nada, né? É um Skaven, tô nem aí. E o inimigo perdeu 2/3 do seu exército, quebrando por completo. O Lord Skroke foi de longe o MVP, com 2 magias da praga perfeitas, causando dano no herói inimigo e causando dano em 3 unidades de infantaria, com a habilidade embutida nele. Então, quase 3.000 de valor, e o custo dele nessa build aqui, apenas com essas habilidades, é de 1.800, então ele pagou o seu valor praticamente 2 vezes. Os ratos do clã não fizeram quase que nada, um deles se pagou, os outros não. Os monges da praga, esse se pagou bem, esse não se pagou, esse não se pagou, esse não se pagou, mas eles ainda tinham bastante HP. Os Tríades do Zashen, um não se pagou, outro, eles custam 700. Outro não se pagou, conseguindo só 300 de valor. Esse aqui praticamente se pagou com 610 e ele ainda estava vivo. E esse aqui não se pagou. Lorde, tu não falou que essa unidade é boa? Calma, aguarde. Você vai ver eles brilhar. Essa aqui eu não sabia usar eles ainda. E usei eles como se fosse uma infantaria ali de frente. E eles contra outra infantaria regular. Eles não foram eficazes. E os ratos, um deles se pagou eliminando a artilharia inimiga, mas eu fiz mais eles para cercar o inimigo e cancelar esse ataque de longa distância que poderia dizimar a minha onda de ratos. E os rato ogro, maravilhosos como sempre, HP praticamente cheio, sempre traga 4 rato ogro como Skaven, não tem erro, isso aqui é uma das melhores coisas que pode fazer de Skaven, é ter 4 rato ogro. E, no caso, o inimigo não se pagou, nenhuma das unidades dele foi péssimo nessa batalha. Vamos agora para um inimigo que lutou um pouquinho melhor, mas ainda assim ele, foi abaixo das expectativas, piscadinha, porque ele jogou de anões. Eu vou entrar pro livro com certeza. Nessa aqui, o inimigo trouxe o Felix, um Slayer e o anão branco, então vai ser uma batalha absurdamente difícil para quebrar os heróis inimigos. A única coisa que eu tenho boa agora é que eu troquei um rato do clã e um rato ogro por uma Warplock Gisale, então eu tenho um sniper de longa distância, porque eu imaginei que os anões poderiam trazer alguma coisa que voa. A pior fraqueza dessa minha build é que eles não têm nada que param coisas que voam, então tu pode sacrificar um Tríade do Ashen ou um rato ogro e um rato do clã simples para colocar uma Warplock Gisale. Aqui, o nosso inimigo quis fazer um shenanigan, ele começou com os mineiros, e os mineiros podem ser colocados mais à frente na batalha, então ele tem mineiros com cargas de demolição, apenas uma granada na linha de frente inteira. Eles estão posicionados bem à frente da batalha, praticamente aonde eu deveria começar. Atrás dele, ele tem algumas unidades que também podem ser colocadas em vanguarda, que ele deixou uma distância boa dos mineiros. Caso tentasse passar, eles atirariam pelas brechas. Então ele tem um Ranger, outro Ranger, que são os patrulheiros dos anões, e um Thunder, que tem uma espingarda, um bom escudo, e esse Thunder especial, eles têm habilidades do mano a mano bem altas, além de frenesi, por algum motivo que faz o ataque delas ser quase 40, para uma unidade de longa distância, isso é ótimo. Na linha de trás, ele tem os guerreiros da passagem do dragão, que eles têm ataques flamejantes, é a única vantagem deles, nada muito grande. Ele também trouxe o Garrick, o Iron Fist, um herói Slayer, o anão branco e o Felix aqui para regenerar os heróis dele. Ele tem um Slayer atrás e a batalha iniciou. Ele também tem um Slayer especial, onde é que eles estão? Cadê?
eu tenho certeza que ele tem um Slayer especial. Talvez eu não consiga ver ele ainda. Ah, tá aqui, ó. Achei. Ele colocou, novamente, utilizando a habilidade de vanguarda, essa unidade atrás da minha linha, a Irmandade de Grimnir. Esses Doomseekers especiais, além de ataque mágico e um ataque absurdo, bônus contra infantaria imenso, serem inquebráveis, a única desvantagem deles é que eles são poucos e eles não têm armadura, então qualquer coisa que atira pode eliminar esses caras. A batalha iniciou, eu meio que desesperei. Eu comecei a dar ordens de ataque para todo mundo, o inimigo tinha dado uma ordem de movimentação, e eu acredito que os anões dele não tiveram tempo de lançar completamente as granadas de demolição, ainda bem para mim, então eu consegui pegar ele antes que ele conseguisse atirar as bombas dos anões, e agora eles foram pegos. Eu vi essa unidade lá atrás, e eu mandei os meus tríades do Zeshen enfrentá-los. Lorde, eles não reduzem a armadura do inimigo, que adianta tu usar eles contra um cara que não tem armadura? Pois é, joguei eles fora, errei, fui moleque. Ele utilizou a habilidade especial deles aqui, devastou uma das minhas tríades do Zeshen, e eu tô mandando coisas e mais coisas pra tentar causar dano neles. Tô causando dano, mas eu tô perdendo meu exército aqui. Enquanto isso, os nossos ratos, eu fiz a mesma coisa que ele, botei eles lá atrás, estão vindo para silenciar os patrulheiros nos dois flancos. Como ele só tinha mineiros, a linha dele quebrou instantaneamente e eu consegui atravessar para os Thunders aqui atrás. Eles levaram um pouco de tiro do meu Warplock Jezzail. Ele viu o Warplock Jezzail, ele começou a vir atrás deles e eu vou começar a mandar minhas unidades que quebraram os mineiros para parar essas unidades que estão avançando. Enquanto isso, vendo que era inútil eu mandar unidades caras para eliminar esses monstros aqui, eu comecei a invocar com o Lord Skroke, ratos do clã. Esses caras aqui são invocados, então eles não são do custo do exército, e eu tô mandando eles enfrentar aqui. Enquanto isso, o Skroke tá sem saber o que fazer, andando pra lá e pra cá. Aqui eu vi o Felix lutando, e o meu Warplock Jezzail tinha uma linha de tiro perfeita contra ele, então eu simplesmente comecei a atirar, encarnei o Danny DeVito e pá, comecei a atirar nele. Quem conhece esse meme, parabéns pra você, você é um homem de cultura. O Lord Skroke também aproveitou que ele tá fraco, levando tiro pelas costas, e veio aqui terminar o trabalho. Eu usei a habilidade do Lord Skroke de causar dano a uma unidade única, e agora ele vai quebrar. Quebrando o Felix, a capacidade de regenerar os heróis dele acabaram, então é uma questão de tempo pra minha onda de rato devorar todo mundo e ter que enfrentar os heróis dele no final. A Irmandade de Grimnir se recusa a ser eliminada. Aqui eles fizeram uma dancinha para eliminar tudo que tá ao redor e causar um dano em área absurdo. E os meus ratos robô vão quebrar também. Acho que eles já devoraram umas 4 divisão minha. Os ratos... aqui o inimigo desistiu. Ele simplesmente achou que não tinha mais chance e ele deu Rage Kit. Isso é muito frequente nas batalhas online. Chato, eu queria ver a batalha até o fim. Bem, nessa batalha o Lord Skroke não foi tão bom quanto na anterior, porque tudo que ele fez foi invocar coisa e eliminar o Felix, que não é absurdamente caro. Os nossos ratos de infantaria quebraram a linha dos mineiros anões, mas essas são unidades baratas, então eles não se pagaram, mas eles ainda estavam com a vida cheia, porque eles conseguiram chegar antes que eles atirassem suas cargas de demolição. Os nossos tríades... tadinho deles. Eles enfrentaram uma unidade absurda, muito forte, e eles foram aniquilados. Um deles não foi aniquilado e o outro também não. Lorde, por que tu trouxe uma unidade que praticamente é um alabardeiro contra os anões, que não tem nenhuma unidade grande? Você pensou isso, parabéns, você é mais inteligente que eu, mas eles baixam a armadura do inimigo, e essa era a minha ideia. Minha ideia é que, minha infantaria, se eu baixasse a armadura do inimigo, poderia, cortar eles como se fosse faca na manteiga. Eu consegui, mas é porque o inimigo não tinha uma infantaria decente na linha de frente. Ele tinha os piores das unidades dos anões, então, talvez foi por isso que eu cortei ele tão fácil. O Warplock Jezzail se pagou bruto, porque eles causaram dano em algumas unidades deles lá atrás, eles atiraram nos Thunders, depois acabaram com o Felix, então parabéns, 1.400 de valor para uma unidade que custa 1.000, se pagou 150% do seu valor, parabéns.
Os Wolf Rats não fizeram muita coisa, mas eles pararam os arqueiros inimigos. Os Rangers, os dois juntos não pagaram o custo de um, e esse Rato-Lobo praticamente pagou o custo dos dois. Então foi uma boa escolha nessa batalha. E quanto aos nossos Ratos Ogro, eles não se pagaram. Esse aqui se pagou, os outros dois não, porque o inimigo tinha apenas infantaria baratinha para quebrar, e a única coisa que ele tinha de infantaria mais cara era boa contra monstros gigantes. Eu evitei usar eles contra eles, e a Brotherhood of Grineer fez 180 kills e iria fazer mais, mas eventualmente, como eles não têm armadura, cada batalha eles vão levando dano. E o Garagnar Iron Fist, ele é um Slayer. Slayers são ótimos contra monstros. Contra unidades de infantaria em grande número, não adianta tu ter um Slayer. Então ele estava levando muito dano e ele não se pagou. Como é que tu derrota essas unidades anões, tipo qualquer Slayer? Tu usa infantaria barata, e infantaria barata é exatamente o que a gente tinha e podia invocar mais. Então, tadinho do nosso inimigo, ele falhou, ficou abaixo da expectativa. E nessa aqui, eu tive que dar uma modificada na minha build, porque agora nós estamos enfrentando elfos. Tu tem que pensar o que teu inimigo pode fazer e arrumar a tua build conforme. Não existe uma regra geral para todo mundo, tem que dar uma arrumadinha. Como eu tô jogando contra elfos, eu sei que eles têm cavalaria e monstros muito fortes, então eu precisava de algumas coisas de lança a mais. Além disso, os elfos da floresta têm os melhores arqueiros do jogo, então eu pensei, eu não consigo trocar com eles bem, eu posso simplesmente absorver o tiro, e se meus ratos conseguirem segurar um tiro no escudo e um com a cara, eu vou vencer, porque a munição dele vale mais do que a vida do meu rato. Então o que eu fiz? Eu troquei alguns dos meus monges da praga por mais ratos do clã, e eu coloquei escudos em todos eles, pagando um pouquinho a mais. Assim eles vão ter 35% de chance de bloquear tiro. Se o inimigo tivesse vários arqueiros, parte desses tiros iriam ser desperdiçados. Então stonks para nós, acredito que vale o investimento de 50 ouro, além de 2 ratos do clã com lança, e eu diminuí um pouquinho nos monges da praga, porque a infantaria dos elfos não é exatamente o perigo aqui, não tem sentido eu trazer tanta coisa anti-infantaria. O nosso inimigo trouxe o casal 20, o Orion e a Ariel. Então a Ariel vem aqui soltando florzinha onde ela passa, e nós viemos destruir tudo e acabar com essa frescurite. Bem, o nosso inimigo tem unidades de infantaria de elite, eu não esperava isso. Wildwood Rangers, eles têm ridícula armadura, mas um ataque imenso. Essas unidades podem cortar a nossa infantaria. Felizmente o inimigo errou, e ele deu a ordem para atacar uma unidade, e ele foi interceptado pelos ratos do clã com escudo. Mas conforme a batalha vai indo, nossos ratos do clã com escudo vão ser dizimados. Aqui o inimigo blobou 3 unidades e ele fugiu com os cavaleiros dele. Ele tem alguns cavaleiros lutando aqui. Quando ele vê que minhas unidades estão vindo pelo flanco, olha só, nós basicamente se encontramos aqui na linha de frente. Eu tenho um flanco inteiro a mais que o nosso inimigo vindo por aqui, e eu tenho um flanco inteiro a mais que o nosso inimigo vindo por aqui. A linha de frente dele e a minha estão pau a pau, e agora tem todo um exército novo atrás dele, de cada lado, né? Não vai ser muito bom ser um elfo sanduichado. Alguns dos nossos ratos do clã começaram a quebrar pelo ataque dos elfos que causam medo, e rato, né, não é exatamente a coisa mais corajosa. Eu tô usando o Lord Skrull agora para invocar mais ratos aqui e tentar manter a linha, e a Ariel tá fazendo magias de dano. A Ariel tem resistência física, mas ela não tem armadura quase que nenhuma, e o Lord Skrull causa dano mágico, então eu botei ele para acertar ela, e cada ataque dele vai causar um bom dano nesse monstro. Infelizmente ela tem habilidades de regeneração. A cavalaria élfica estava tentando fugir e atrair minhas unidades para muito longe daqui, e eu optei por parar de perseguir elas e simplesmente focar em destruir o que eu consigo. O exército inimigo está completamente
completamente cercado. Ele tentou até fugir com os arqueiros dele de um lado pro outro e ele foi pego pelas nossas unidades que voltaram. Então pode parecer uma confusão porque o meu exército é verde, o dele também, mas cara, a minha linha de frente quebrou e voltou e a linha dele atravessou daqui para lá e agora tá nas últimas e sendo dizimada. A Ariel e o Orion são inquebráveis, então eles vão lutar até o fim, e aqui eles estão enfrentando a nossa infantaria, que não para de vir. Eu tenho que ter cuidado com as magias de área, como essa aqui. Ai, ai, au, 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 não, meus queridos ratos, não. Bem, tem sempre mais. Eu vou simplesmente mandar mais e mais ratos, porque eu sei que o nosso inimigo tem um limite de quantos que ele pode matar, então a gente vai simplesmente passar desse limite, e ele tá ferrado, né, porque é canal família, não posso falar palavrões. Aqui, o Orion tá cercado de rato ogro. Como é que tu faz para derrotar o Orion? Como é que se enfrenta ela? Tu usa infantaria monstruosa e tu cerca ele. Ele não tem o que fazer, o dano dele não é o suficiente para matar um modelo. Então ele vai simplesmente apanhar, apanhar, apanhar. E agora eu vou mandar um tríade do Zashin para reduzir a armadura ridícula dele para menos ainda. A Ariel usou a habilidade dela de regeneração nela mesma e ela agora voltou para metade da vida, mas ela já está no limite de regeneração e ela não tem mais essa habilidade aqui, o Berry Wine. O Berry Wine deu para ela toda a regeneração possível e ela quase voltou com a vida cheia. Eu vou invocar mais um Monge da Praga para lutar com o Orion e o exército inimigo, a única coisa que ele tem é uma guarda eterna aqui, uma Dríade aqui e um Wildwood Ranger quase dizimado. As unidades de infantaria inimiga estão o tempo todo enfrentando 4 ou 5 unidades cada uma. Então, né, não queria estar na pele de elfo nunca, porque é nojento. Então os elfos simplesmente quebraram. Aqui o Orion está fazendo magias de dano em área, lembrando que esses Plague Monks são invocados e eles não são do meu exército em si, são só uma invocação. O Orion está tentando ser realado pela Ariel, a Ariel está usando a magia dela nele e ele tem uma habilidade passiva que quando ele está com menos de 25% do HP, ele começa a regenerar sozinho, então ele vai ser chato para derrotar e a Ariel está fazendo o possível também para ficar na batalha. Ela agora está cercada por tríades Zashin e por vários ratos ogro. As unidades inimigas estão sendo perseguidas pelos nossos lobinhos e ele tá... Cara, ele não tem o que fazer, ele não tem mais o que fazer. A cavalaria dele tentou apoiar e foi dizimada pelo Lord Skroke, utilizando a magia dele de dano em área. Então a cavalaria dele foi aniquilada, ele não tem mais nada que pode parar. Só falta esses heróis inquebráveis desistirem. Cara, é unidade que não acaba mais, tá ligado? Tipo, o que tu faz contra essa onda? Pof. O Lord Skroke veio aqui pra tentar dar um apoiozinho na batalha. Ah, chegou a cavalaria dele. A cavalaria dele ainda estava viva, uma delas, e ela quebrou instantaneamente depois que ela atacou, porque o exército dele foi dizimado. A Ariel fugiu. A Ariel não é inquebrável pelo visto, ela só tem muita liderança. E o Orion, que é inquebrável, 500 de HP. Ele tentou bater no Lord Skroke, isso foi deselegante, muito deselegante. Façam alguma coisa. E o Orion finalmente caiu. No momento que o Orion caiu, a vitória é nossa. Então, se funciona contra elfos, funciona contra todo mundo. O Orion conseguiu muito valor, porque ele tem magias de dano em área e ele eliminou várias unidades dos ratos. A Ariel, mesma coisa. As magias de dano em área dela eliminaram boa parte da nossa infantaria. Já a infantaria élfica... nenhuma se pagou. A que mais chegou perto de se pagar foi essa Dríade. As War Dancers não se pagaram. O Iron Ranger não se pagou. Então nenhuma infantaria dele se pagou. Os arqueirinhos não se pagaram. E a cavalaria dele, que é cara, não fez nada. Ele tentou manter ela viva até o fim da batalha. E no momento que ela veio lutar, a batalha já tinha sido vencida. E eles quebraram. Então eles não deram o suporte para os heróis quando deveria. Até porque tinha muitas unidades de bônus contra coisas grandes. E eles não tiveram nenhuma abertura até o final da batalha. O Lord Skroke,
maravilhoso, custando 1.800 e pouco. Ele se pagou mais de 2 vezes o seu valor. Que unidade sensacional. Eu fiz uma magia da praga no início para enfrentar algumas das infantarias inimigas e fiquei invocando unidade e usando a magia que já vem nele para causar dano em área e dano direto na Ariel e depois no Orion. Os nossos ratos do clã não se pagou, quase se pagou, não se pagou. Esses de lança, pior unidade do meu exército. Esse aqui se pagou. Ele custa 375, mas 300 para um rato do clã é praticamente se pagar. Os Plague Monkeys não se pagaram. Esse aqui se pagou. Parabéns, esse aqui foi bom. Ele custa um pouquinho mais, mas 600 para ele está ótimo. E ele estava com a vida cheia. Os Tríades não se pagou. Se pagou bem. Se pagou. Então 2 deles aqui se pagaram, enfrentando essas unidades caríssimas com seu bônus contra coisas grandes. Os nossos lobinhos, um não se pagou e o outro não se pagou também. Os nossos ratos ogro, esse aqui foi sensacional, pagando praticamente 2 vezes o seu valor. Esse aqui se pagou, esse aqui quase se pagou e esse aqui quase se pagou também, mas os 2 ainda estavam com a vida cheia. Então os rato ogro eliminaram a infantaria inimiga. Um deles foi ótimo, ajudando a enfrentar o Orion e baixando muito a vida dele. E o que aconteceu é mais que o exército inimigo não causou dano nenhum de volta e todas as nossas unidades causaram bastante dano. No deles, eu tinha 1.800 unidades e perdi 900. Ele tinha 900 unidades e perdeu 700. Então, nesse momento que o exército dele ficou 80% reduzido, ele quebrou. E agora, vamos ver aqui. Tem outra batalha contra o Império, mas é bem parecida com a primeira. Não tem muita graça isso aqui. Essa aqui é interessante. Essas 2 batalhas contra os Pele Verde são as mais interessantes que eu joguei. Vamos ver essa aqui. Nessa aqui, eu e o inimigo tínhamos praticamente o mesmo número de tropa. A única coisa, eu também trouxe aqui o Warplock Jezzael, porque eu imaginei que ele poderia ter alguma unidade que voa, e realmente ele tinha. Ele trouxe aqui meu Deus, me fugiu o nome dele. Poxa, o cara com a coroa do Nagash, como é que é o nome dele? Esqueci mesmo. Não, Gasgo é do 40 mil. Me ajudem aí nos comentários se você lembrar antes de mim. Você ganha um prêmio. Qual prêmio? Felicidade. Poxa. Azag, acho que é Azag the Slayer. Vamos ver. Ué, travou? Vamos. Cadê? The Slaughter, nossa senhora, tá. O Azag the Slaughter, esse cara aqui que utiliza a coroa do Nagash, é um orc que possui a magia da morte. Então, né, esse aqui, o nosso inimigo cometeu um erro também. Não precisa trazer todas as magias. Tu pode tirar as que tu não vai usar para deixar o teu herói mais barato. Observe que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 magias. Algumas delas ele nunca vai usar na batalha. Não faz sentido tu pagar o valor delas. Cada uma custa mais de 100 ouro. Já eu tenho a Vermintide para invocar ratos do clã, a Plague para causar dano em área se o inimigo tiver uma caixa, e o Pestilent Birth para invocar ratos no caso monges da praga. Então são 3 magias apenas, e essas 2 habilidades que não custam mana, que vem junto com o Scroak. Uma delas causa dano no herói inimigo e a outra causa dano nas unidades ao redor do Scroak, tipo um efeito de um Mortis Engine. Então tu quer estar no meio do máximo de unidades inimigas e tacar essa habilidade aqui, Rod of Corruption. Ela dizima o exército inimigo. Aqui, o nosso inimigo está fazendo uma tática não muito orc e ele está se retirando e fugindo. Ele tem alguns arqueiros selvagens orc, um Night Goblin arqueiro, outro Night Goblin arqueiro, um Rock Loba, outro Rock Loba, e tu vai ver aqui que em exército total eu tinha 1.433 soldados, ele tinha 1.359. No flanco, ele cometeu um erro, porque enquanto a luta está acontecendo lá, ele tentou flanquear com algumas unidades e ele não conseguia ver o meu Tríade Ashen. Ele achou que as unidades dele fossem o suficiente para aniquilar os meus rato ogro e os meus ratinhos com veneno, mas ele não conseguia ver o nosso Tríade Ashen aqui,
que vai eliminar essa cavalaria rapidamente. Envenenados pelos ratinhos de veneno, eles perdem velocidade. E a outra cavalaria dele, ele esqueceu, ele não conseguiu manejar a tempo, e o rato ogro encostou nela. Agora eu vou virar minhas unidades e começar a lutar contra ele, 3 contra 1. Enquanto isso, o Azog the Slaughter vai ser alvo do nosso Warplock Jezzail, porque eu não tenho mais ninguém para atirar, então eu comecei a atirar nele. Enquanto isso, eu fiz aqui uma invocação da praga em um Orc Boys, um Orc Spear e um Orc Big One. Aqui o inimigo ficou blobado contra um dos nossos ratos do clã e agora ele vai pagar por esse erro. A blob dele foi aniquilada com uma única magia. Os Big Ones acho que foram os únicos que sobreviveram porque eles estavam mais atrás. O inimigo agora perdeu boa parte da linha de frente e o flanco dele, que ele mexeu várias unidades para cá, está sendo mantido principalmente por uma cavalaria e o Azag. As unidades aqui são Goblins, uma quebrou agora e vai ser totalmente aniquilada. Ele mandou umas Squigs aqui também para tentar ganhar tempo, mas eu cheguei nos arqueiros dele. Os arqueiros Goblins não são conhecidos por resistir. E aqui, os nossos ratos de veneno deram a volta e estão atacando um Rock Lobber e o Savage Orc Cowboy. E agora a linha de frente dele simplesmente quebrou, porque o Lord Skrull que usou a magia dele de dano em área, então agora ele foi eliminado. Eu estou avançando, o Azag está tentando eliminar os meus rato ogro com o Spirit Leite, não vai dar certo, e ele foi aniquilado pelo Warplock Jezzail, que está atirando nele já há bastante tempo. Lá o flanco, a cavalaria inimiga quebrou. Aqui, na linha de frente, ele tem algumas unidades blobadas de novo contra nossos monges da praga. Nessa batalha de frente, ele vai conseguir uma boa vantagem, mas por ele não ter armadura e tá enfrentando as minhas unidades que são boas contra a infantaria e não tem dano de armadura nenhum, essas unidades vão levar dano no processo. Eventualmente, o exército dele está tão aniquilado que eles simplesmente quebraram por completo. Novamente, a nossa horde foi melhor que a dele e o erro do nosso inimigo foi ter muitas unidades de longa distância. Eu tinha apenas uma que conseguiu 2.480 de valor. Por quê? Porque ela dizimou o herói inimigo, o Azag, custando ali acho que mais de 3.000 com todas as magias, conseguiu apenas 295 de valor. Então essa aqui foi uma troca absurda e ele não deveria ter deixado o Azag ter sido alvo dessa unidade. Ele tinha cavalaria e unidades rápidas suficientes para tentar silenciar o meu Warplock Jezzail e ele falhou brutalmente nisso. Tudo bem que esse mapa não era bom para mobilidade de cavalaria. Os Rock Loba dele, nenhum dos dois pagou nenhum inteiro, entendeu? Os dois juntos não pagam um. Esse aqui foi péssimo, atirando em unidades baratinhas. Esse aqui conseguiu acertar um Plague Monk, então conseguiu um pouquinho mais de valor, mas não se pagou. Os Goblins não se pagaram. O Orc Boys não se pagou. O Orc Boys com lança se pagou menos ainda. O Big One não se pagou. O Big One selvagem não se pagou, ele custa acho que 700, falhou, acho que mais que 700 até. Os arqueiros inimigos não se pagou, e a cavalaria inimiga, incrivelmente, nenhuma se pagou, como era de se esperar. Então, como todas as unidades inimigas foram terríveis, ele simplesmente perdeu o exército. As nossas unidades também não foram incríveis, mas o Warplock Jezzail carregou sozinho, e o Lord Skrull dizimou 3 divisões inimigas com a magia dele. Então, com 3 unidades a menos contra isso aqui tudo, vai ser um problema. As minhas unidades, acredito que nenhuma também se pagou por completo. O nosso rato lobo com veneno se pagou, porque ele eliminou as catapultas. Os ratos Dashing não se pagaram. Esse aqui nem lutou. Não, nenhuma das nossas unidades se pagou, mas como eu disse, o importante é que as minhas unidades tinham HP e a do inimigo não, então ele foi aniquilado e não conseguiu fazer nada de volta. Esse aqui, o cara tava jogando de ogro e logo ele desistiu quando o Golfag tava correndo. Vamos ver a batalha, que essa aqui foi interessante, acho que foi a mais difícil. Ogros são uma das unidades, as facções mais fortes do jogo hoje, porque eles têm unidades realmente muito boas. Aqui,
O nosso inimigo tem um exército balanceado, escudos de carne, um herói que luta bem no mano a mano, unidades de infantaria custo efetiva, 3 unidades de longa distância. Eu dessa vez não tenho nenhuma unidade de longa distância, minha tática é full rush, não tem nenhuma coisa fraca aqui. E por ser contra ogros, eu troquei as minhas unidades de ratos do clã por ratos do clã com lança, porque ogros são coisas grandes, então tendo bônus contra coisas grandes vai ser melhor. Elimine os heréticos, os que não creem. Sim, aqueles que não creem no rato de chifre e o seu aspecto da contaminação vão ser eliminados. Aqui, o inimigo quis fazer um shenanigan. O Golfar, ele tem uma habilidade especial chamada Olho Morto. Ele vem aqui, ele mira o pistolão e ele atira no teu herói. Então ele vai tentar fazer isso aqui. Pum! Só que o tiro caiu nos meus ratos do clã. Eu literalmente fiz o que um Skaven faz e eu fiquei atrás da linha de frente e eles levaram a bala pelo nosso herói. Ah, isso foi muito bom. Eu comecei aqui a fazer a habilidade dele de dano direto, que é praticamente um Spirit Lich, e por algum motivo ele veio enfrentar o Lord Skroke no mano a mano. Eu não esperava esse ataque direto, e o inimigo também vai focar a mira de 2 Lead Belchers, um só, no Lord Skroke. Eventualmente ele vai tirar mais no Lord Skroke. Os Tríades Ashen e o Lord Skroke agora vão enfrentar o Golfar juntos. Isso reduz a armadura dele pela metade, o que é bom porque o Skroke não tem muita penetração de armadura, mas como ele é um duelista absurdo, ele causou um dano imenso no Skroke e eu preciso fugir dali. Enquanto isso, na linha de frente, ela está encontrando agora, os Ogre Bulls estão encontrando minhas unidades, e no flanco, como ele estava mais preocupado com essa luta central, um Rato Ogro conseguiu encostar na Mournfang Cavalry. Ele tem 2 unidades aqui e eu não tinha visto isso ainda. Eventualmente eu vou dar ordem para o outro Rato Ogro e os Storm Vermin aqui começar a apoiar essa luta, e o Rato de Veneno aqui, os Ratos Lobo, vão vir ajudar também. A linha de frente nossa não tá indo muito bem. Eu estou quebrando os Noblar, mas Noblar, e o Lord Skroke conseguiu sobreviver e invocar um Plague Monk aqui pra ficar entre ele e o Golfar, porque esse cara tá causando muito dano. Eu tô enviando Ratos Ogro, os Tríades Ashen, e invoquei um Rato do Clã e um Plague Monk. Aqui ele veio com os Gorgers que estavam escondidos no flanco. Eu vou fugir, que nem o herói que eu sou, porque eu sou um Skaven. O inimigo tá atirando loucamente no Skroke com os Lead Belchers e também nos ratos do clã com lança. Um dos Lead Belchers, vai ser pego aqui. Finalmente um Ogre Bull quebrou, depois de lutar contra várias das nossas unidades. E no flanco, a cavalaria dele parada contra 4 unidades, finalmente começou a quebrar. Ela causou um dano imenso, mesmo sem um ataque de ímpeto dela, que é o principal, nos nossos Rato Ogro. E agora que ela está tentando fugir envenenada, é que ela está caindo. Observe os modelos sendo eliminados. Eles não conseguem se retirar porque a nossa unidade é mais rápida que a deles. Essa aqui saiu do mapa e não vai mais voltar para a batalha. Enquanto isso, o Skroke tá fugindo pela própria vida e eu tô tentando desviar dos tiros dos Lead Belchers. Os Lead Belchers agora foram pegos no mano a mano, e no mano a mano eles não são muito fortes, então eles estão enfrentando agora vários ratos com lança. Esses aqui são Storm Vermins, ratos de elite dos Skaven, que eu trouxe porque eu imaginei que eu ia precisar de alguma coisa mais resistente contra ogro, e os Storm Vermin finalmente estão se pagando. Nesse momento que a linha de frente dele quebrou, 2 Lead Belchers foram comprometidos e ele não conseguia mais retirar o herói dele da batalha. Ele simplesmente optou por desistir. Ele tinha chance de vencer. Eu acho que se ele tivesse continuado jogando, ele poderia ter usado um Lead Belcher para eliminar o Skroke e talvez ele vencesse. O Skroke nessa aqui falhou porque ele foi gankado pelo Golfar, que é um duelista, e o nosso é um mago, então ele não conseguiu brilhar nessa batalha, mas ele sobreviveu e é só isso que eu peço dele. Os ratos do clã não se pagaram, não se pagou. Esse se pagou, esse não se pagou. Os Plague Monks não se pagou e não se pagou, mas eles ainda estavam com metade da vida, e esses aqui se pagaram mais ou menos metade do seu custo. Agora, os Tríades Ashen não se pagou bem, e
pagou metade do seu valor. Então esse cara aqui com 1000 de valor foi incrível e ele ajudou a eliminar vários essas Mornfang Cavalry no flanco. É para isso que tu usa os Tríades Ashen junto com os Rato Ogro para eliminar a cavalaria inimiga. Os Storm Vermin não se pagou e não se pagou. Esse aqui estava perto de se pagar, mas ele não tinha se pagado ainda. Os nossos ratos com veneno, eles também apoiaram para eliminar a cavalaria inimiga. E esse aqui, se eu não me engano, ele foi sacrificado para parar o Sabertusk Pack. Então foi 1 por 1. Eu eliminei a unidade móvel dele e ele eliminou a minha. Não que eles venceram sozinhos, eles tiveram apoio de outras unidades. E os nossos rato ogro não se pagou. Não se pagou, não se pagou, não se pagou, mas todos eles estavam já com metade do seu valor e eles ainda estavam com mais de metade da vida. Enquanto isso, o herói inimigo não se pagou ainda, ele precisaria causar um pouquinho mais de dano para se pagar e agora ele estava ficando sem HP. Os Noblar, nenhum se pagou, como é de esperado, porque eles são tipo menor que o teu joelho. Os Ogre Bulls, esses aqui, apesar da devastação que eles fizeram contra os nossos ratos do clã, os Ogre Bulls simplesmente têm o valor dos ratos do clã que eles eliminaram, então eles não conseguiram se pagar efetivamente, porque se eu não me engano eles custam 650, esse aqui pagou 350, 200, 230, 240, não foi o suficiente para ser custo efetivo. Os Leadbelchers, porém, esse aqui se pagou, esse aqui não se pagou porque ele não atirou o suficiente e esse aqui se pagou bem, então 2 deles se pagaram e o outro ainda tinha vida cheia. Esse aqui eliminou provavelmente uma unidade de rato do clã, então não foi assim um valor absurdo nele, mas eles poderiam ter virado a batalha se ele continuasse jogando. A Mornfang Cavalry foi um desperdício de recurso, os dois juntos não pagaram a metade de um, então falhou e falhou bruto. Ele focou tanto em manter esses Leadbelchers vivos e na luta lá do Golfar contra o Skroke que ele esqueceu a cavalaria. Eu também, por um bom tempo, eu tinha esquecido porque o outro lado estava bem mais intenso e no fim perder essa cavalaria foi muito, muito caro para ele. Os Blood Vultures, eles vieram e tentaram parar alguma das minhas unidades, não lembro qual, mas não foi muito custo efetivo, porque eu não tinha nenhuma unidade baratinha de artilharia que ele poderia ter aniquilado. Os Gorgers são inquebráveis e iriam lutar muito ainda, eles iriam eliminar vários dos nossos ratos, mas eles não têm armadura e eventualmente eles seriam aniquilados embaixo da onda de vermes. E por último, a resposta à pergunta que nunca quer calar: o que é melhor? Ir em onda em uma horda gigante ou ir na elite e pegar as melhores unidades possíveis? Adivinha só, ir na elite e pegar as melhores unidades possíveis te dá algumas desvantagens que nós não temos na onda. Na onda, a gente tem uma mobilidade e um controle de mapa melhor, enquanto se tu for elite, tu vai acabar tendo que concentrar tuas forças em uma área menor, e isso te deixa suscetível a magias de dano em área, não é? O que o Skroke faz? Exato, magia de dano em área pura. Então agora nós vamos ver como Black Orcs lidam com uma onda de ratos. Que unidade linda, né, cara? Não, vai dizer que o Black Orc não é uma das unidades mais bonitas do jogo, no mínimo dos top 5. Ele tem também os Crimson Killa. Os Crimson Killa vestidos de vermelho para esconder o sangue dos seus inimigos, né? Porque eles são orcs inteligentes, então eles não querem ter que lavar a roupa, né? Para que tomar banho. Eles vão eliminar o inimigo e eles têm uma habilidade especial. Além de um dano imenso, um bônus contra a infantaria, eles causam dano em área. Quando eles atacam alguma coisa, espalha o dano. Então, tipo, eles causam 72 de dano no que tá na frente deles e, tipo, 40 o que tá ao redor. O inimigo aqui tá posicionado principalmente no flanco e ele tá movimentando várias squigs, incluindo uma squig colossal. Eu nunca tinha visto essa bicho aqui em batalha, então eu não sabia nem o que ele fazia, mas ele tá vindo com a unidade especial das squig, que ela causa um ácido ali que deixa o inimigo com medo. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, ele explode ácido quando ele é eliminado. Tá, entendi. No flanco, o gigante inimigo, que ele trouxe um gigante que é um monstro barato, começou a enfrentar o nosso rato ogro e um tríade dos Ashen, reduzindo a armadura dele para 25, e ele vai levar um dano imenso
contra essas unidades aqui, ele não consegue escapar dos Rato Ogro, então ele tá nessa luta contra um Alabardeiro e 2 Rato Ogro. Enquanto isso, o outro tríade do Zacian conseguiu atravessar e vai começar a enfrentar os Lanceirinho Goblin, que não tem a mínima chance. Os nossos Rato Lobo atravessaram o flanco, mas ele não tem arqueiros para eles pegarem. A linha de frente de Goblins inimigas e um Orc Boy Spear tá enfrentando os nossos ratos do clã, e os Black Orcs ativaram a sua habilidade 76 de armadura. Eles têm muita defesa e eles vão ser uma linha impenetrável aqui para os nossos ratos do clã. Felizmente não é o rato do clã que vai eliminar eles. Vamos continuar a batalha. Vendo que o inimigo movimentou as Squigs para lá, eu vou deixar um rato do clã protegendo as costas de algumas das nossas posições. Os nossos monges da praga vieram aqui, o inimigo está sendo babacão e ele usou o Spirit Elite para tentar eliminar o Skroak. Então se tu quer usar magia para tentar eliminar o Skroak, sabe o que eu faço com o teu precioso Black Orc? A praga, desgraça. A praga vai começar a causar um dano em área imenso em tudo que está aqui. Os Black Orcs perderam mais de metade do HP. E enfrentando inimigos de todos os lados, eles quebraram. Eu mandei o Skroak enfrentar a River Trollhag e eu estou usando as minhas habilidades de dano em área aqui para eliminar qualquer coisa que veio apoiar ela. Enquanto isso, o gigante conseguiu de algum jeito sair de lá e ele veio pra cá junto com a Squig gigante. E no outro ponto, os Crimson Killer, junto com o herói inimigo Gorbad Ironclaw e outro Black Orc, estão lutando contra a minha onda de ratos. Eles já eliminaram o quê? Esses aqui são os Goblins dele fugindo, mas os meus ratos com certeza tem algumas unidades de ratos do clã quebrando e um Plague Monk também. Os Goblins inimigos já foram todos eliminados e a bruxinha dele, ela regenera por ser um troll, então ela tá lutando contra várias unidades e ela vai mais quebrar de medo do que perder HP suficiente para quebrar. A minha habilidade de eliminar monstros gigantes com essa build não é a melhor, demora para monstros gigantes quebrarem, mas eles acabam quebrando de medo porque ele tá enfrentando um monte de unidades ali. Atacado pelas costas, dano, perdendo o contato no mano a mano, amigos fugindo, flancos expostos, ele vai acabar quebrando sem liderança. Aliás, quebrou já tá fugindo, essa unidade não volta mais. Enquanto isso, os monstrões inimigos estão imóveis, não conseguindo atravessar a minha onda de Rato Ogro e Tríade do Zacian, que estão causando dano sem parar, até que eventualmente o inimigo simplesmente desiste, porque ele vê que não tem chance. Nessa aqui, a River Trollhag tentou eliminar o Lord Skroak deselegante, fazendo Spirit Elite, bem deselegante mesmo, e eu acabei cercando ela e quebrando ela. O Gorbad fez o que ele podia, mas ele estava a pé, então ele tinha 0 mobilidade, e ele ficou enfrentando nossa infantaria barata o jogo inteiro. Os Goblins, fizeram o que Goblins fazem e foram eliminados. Todos eles foram eliminados. E, no caso, por que eu digo que o Goblin de espada é melhor que o Goblin de lança? 192 de valor, 177 de valor, 31 de valor. Goblin de espada, além de ser mais barato, ele é melhor. O Orc de lança não serviu para nada. E os Black Orcs, não fez nem 20% do seu valor e o outro em torno de 10% do seu valor. Essas unidades foram horríveis contra a nossa onda. Por quê? Os Tríades do Zacian reduzem em 50% a armadura deles. O que eles vão fazer? Eliminar Rato do Clã e Plague Monk? Dane-se, não importa. E os Rato Ogro conseguem eliminar um deles a cada ataque, então não é uma boa opção. Black Orcs contra Skaven e os Crimson Killer, por outro lado, fizeram um daninho legal, eliminando um dos nossos Plague Monks, mas foi longe de ser o suficiente para vencer essa batalha. Os Squig não é uma unidade que eu gosto, eles quebram muito rápido, então os Squig 100 de valor, 2 de valor e 22 de valor.
O gigante tentou fugir o tempo todo e acabou não lutando a maior parte da batalha e levando dano pelas costas, e a Squig Colossal quase que igual. O inimigo foi pelo flanco e quando ele lutou, ele tentou atravessar a minha linha e continuar apoiando, o que não deu certo. E os nossos heróis, o Skroak, 1000 de valor. Cada rato do clã, que nem você, meu caro ouvinte, é um herói por si só. Parabéns. Agora volta para a linha de frente e leva uma bala por mim. Os Plague Monkeys, eles foram muito bem. Por quê? A Lorde, eles foram aniquilados. Foram, mas 3 deles ainda estavam vivos. Como eu disse, o importante é sobreviver. Tu é um Skaven, sobrevive. Os Tríades do Zashen, um conseguiu quase 500 de valor, esse aqui foi o que mais apanhou. Os outros quase 500 de valor sem levar nada, porque provavelmente estava batendo o gigante pelas costas. 200 de valor e 700 de valor. Esse aqui foi o que estava ali apoiando o máximo possível os nossos heróis, os Rato Ogro, contra esses monstros gigantes. E os ratos com veneno, eles estão aqui para matar arqueiros inimigos. O inimigo não tinha arqueiro, então não serviu para nada. E finalmente os nossos monstros de infantaria, os Rato Ogro, apenas um deles se pagou de verdade, mas todos eles estavam com a vida quase que cheia, enquanto que o exército do nosso inimigo estava desaparecendo. Então ele percebeu que não ia dar conta, ele eliminou 440 e perdeu 730. Meus amigos, espero que isso tenha ensinado vocês a fazer uma build boa, e deixa eu só mostrar uma coisa nessa build. Skirmisher vs AI, aqui ó, as habilidades do Lord Skroak para poder dar o custo efetivo disso aí. Vermintide, Plague e Pestilent Birth. Tu não precisa trazer o Pestilent Birth se tu não quiser, mas o cara summonar uma unidade dessa aqui é realmente bom. Por apenas 180 tu consegue ter 2 unidades invocadas de 650. Vale o custo. E no caso, a habilidade dele, a passiva, tu não precisa. Stand Your Ground, tu não precisa. Aura da Pestilência é bom, reduz o ataque do inimigo ao redor dele. E as 2 habilidades que ele vem custam 200 cada uma, mas elas sempre se pagam, porque elas fazem dano direto. Essa em uma área pequena ao redor do Skroak, e essa é perfeita para eliminar a cavalaria, e essa aqui é a infantaria monstruosa também, e essa aqui é ótima, é um Spirit Elite que vem para eliminar heróis inimigos, causa em torno de uns 1000 e pouco de dano no herói inimigo, habilidades incríveis. E o bom do Skroak é que mesmo ele não tendo muito HP, ele é mais resistente do que parece. Tudo de bom, meus amigos, vejo vocês na próxima, e lembrem-se, Império Inferior ou nada. Yes.